Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco nesse momento para mais uma vez nós estarmos realizando essa série de estudos que nós estamos fazendo através do livro O Reavivamento Prometido, que nós estamos estudando aqui do livro do Mark Phelan, um ótimo estudo que a gente está fazendo, algo que tem sido maravilhoso nesse período de pandemia e que a gente está exibindo às quartas-feiras. Talvez você esteja assistindo já esse vídeo, talvez em outro momento, eu não sei. Mas eu quero dizer para vocês que tem sido uma bênção realmente. E eu tenho certeza que para aqueles que estão assistindo, estão estudando juntos, para mim tem sido interessantíssimo estudar esses assuntos aqui, né? Meus queridos, Jesus já havia subido aos céus e eles estavam ali com a promessa de que Jesus iria dar o poder do Espírito Santo no momento certo para eles. Eles já entendiam que era necessário haver arrependimento de tudo que tinha acontecido no viver deles, na caminhada deles. Jesus havia ensinado tantas coisas aos discípulos e eles estavam reunidos. E a promessa de que eles deveriam agora, o desejo de Deus de que eles pregassem o evangelho a todo mundo, estava agora no coração deles, porque eles já sabiam o que eles deviam fazer. Então, estavam reunidos e aguardando a promessa do Espírito Santo. Quando nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 4, lá diz o seguinte, olha que interessante o que diz. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse a eles, de mim ouvistes. Eu quero fazer uma oração agora, antes de a gente continuar o estudo. Feche seus olhos agora. Querido amado Deus, obrigado porque temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra, entendê-la segundo a Tua bendita vontade. Hoje nós queremos nos aproximar do Senhor, entender mais do Senhor, da Tua Palavra, Pai. Fica conosco agora. Nós rogamos em nome do Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, e não só isso, eles esperaram sim. Quando a gente vai no verso 8, diz o seguinte, mas recebereis poder, Jesus dando a promessa, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e em Samaria. Né? E que coisa maravilhosa, né? A gente sabe que essa era a promessa e a promessa que se cumpriu no Pentecostes, né? E essa promessa ela só aconteceria se ao Jesus entrar lá no santuário, depois de ressuscitado, esse sacrifício fosse aceito lá, né? E quando a gente vai lá no livro de Atos, você percebe novamente lá no capítulo 2, verso 33, que essa promessa acaba acontecendo e Jesus realmente é aceito nos céus e o sacrifício é aceito. Eu acho muito interessante o verso 32 do capítulo 2 de Atos e o 33 também. A esse Jesus que ressuscitou, que todos nós fomos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que verdes e ouvis. Ou seja, quando Jesus estava lá ao entrar no céu, a promessa do Espírito Santo, o acontecimento da descida do Espírito Santo, representa a aceitação dos céus lá pelo sacrifício de Jesus. Então, ao Jesus entrar lá e por ser aceito o sacrifício que ele fez, a igreja de Deus aqui na terra acabou recebendo o poder do Espírito Santo. Estudos dizem que não era só os 12 que estavam reunidos, provavelmente tinha 120 pessoas ali reunidas no cenáculo, né? Na realidade não eram só os 11, né? Era muito mais, eram 120 pessoas. E quando a gente olha para o Império Romano, nós percebemos que o Império Romano tinha mais ou menos o número de 180 milhões de habitantes. Claro, é provável que havia muito mais do que 120 cristãos naquela época.
Quando Jesus subiu aos céus, o livro de Coríntios diz que havia 500, pelo menos, que viram Jesus. E com certeza havia muito mais do que 500 cristãos naquela época, né? Então calcule que isso seria mais ou menos 1.400.000 habitantes para cada cristão naquela época. Se você separar 120 por 180 milhões, daria 1 milhão daria 1.400.000 para cada cristão. E é interessante isso para você comparar. Hoje, para cada adventista, nós temos no mundo 400 habitantes. Só para você ter uma ideia. Para cada adventista, na União Sul-Brasileira, nós temos por volta, no máximo, de uns 130 habitantes. Só para você ter uma noção, né? Então, olha o desafio que era para esses cristãos naquela época. E é interessante que eles não tinham uma igreja organizada, eles não tinham uma instituição grande, eles não tinham colégios, eles não tinham TVs, eles não tinham rádios, como nós temos hoje, eles não tinham uma instituição organizada, eles não tinham. Mas eles tinham uma coisa que muitas vezes nós esquecemos do quanto isso era importante e é importante para nós hoje, que é a promessa do poder do Espírito Santo. Você quer essa promessa maravilhosa descendo sobre você? Eu quero dizer para vocês que ao eles souberem disso tudo, ao eles entenderem o tamanho do sacrifício de Jesus e a promessa que era e o poder que estava à disposição sobre eles, entende? Eles viram o quanto Deus poderia fazer na vida deles. E a partir daí, a igreja começou a crescer. Crescer de forma espantosa. Essa seria talvez a melhor palavra para expressar isso, né? Se nós vamos lá no capítulo 2, verso 41, você começa a ver os registros disso acontecendo. 2, verso 41, diz o seguinte: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havia um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. No dia do Pentecostes eles não tinham talvez a noção do que iria acontecer. Mas no final do dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Não só isso, quando você vai no capítulo 4, verso 4, você vai ver lá também isso acontecendo de novo. E falavam eles ainda ao povo, quando sobreveio os sacerdotes, o verso 4, perdão, estava lendo o verso 1. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000 homens. Esse já foi o começo, mais uma vez. E a partir daí você vê lá no verso 6, capítulo 6, verso 7, lá dizendo o seguinte, olha só, 6, verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Olha que interessante, pessoas que eram líderes religiosos daquela época começaram a aceitar a fé. Pessoas que tinham influência na sociedade daquela época começaram a aceitar a fé. E é interessante que naquela época um escritor romano registrou o seguinte, olha o que diz lá. O livro ele traz aqui dizendo o seguinte: vocês estão em toda parte, todo lugar. Vocês estão em nosso exército, em nossa marinha, em nosso senado, em nossos mercados. Os cristãos estavam tomando conta de todos os lugares. Jesus estava se tornando cada vez mais uma pessoa importante, mesmo depois de ter subido aos céus e ressuscitado. E é interessante que o Plínio, um jovem governador da província lá da Bitínia, ele escreveu também para o imperador romano, né, Trajano, no ano de 110 depois de Cristo. Isso chama atenção porque foi 80 anos depois da morte e da ressurreição de Cristo. E ele diz o seguinte, 80 anos mais ou menos. Muitos de todas as idades, de todas as classes sociais, mesmo de ambos os sexos, são chamados para o julgamento e serão convocados. Não somente cidades, mas vilas e até mesmo áreas rurais têm sido invadidas
pela infestação dessa superstição, se referindo ao cristianismo. Foi o que ele escreveu, Plínio, né? No ano 200 depois de Cristo, Tertuliano, um advogado romano que se tornou cristão, ele dizia o seguinte, ele se gabava escrevendo também aos líderes daquela época, aos magistrados, né, romanos, dizendo o seguinte: quase todos os cidadãos de todas as cidades eram cristãos, né? Depois você vai ver no livro de Atos, lá no capítulo 9, a conversão de um dos grandes líderes judeus daquela época, Saulo, né? Que a partir dali começou a pregar o evangelho a toda parte. O evangelho começou a se espalhar a partir dele, né? No livro de Atos, no livro de Atos também, né, no capítulo 10, você vê a visão que Pedro teve. Você que conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou falando. Em que ele tinha que pregar a todas as partes e mandou, a visão colocava ele para que ele fosse na casa de Cornélio, que era um romano e que precisava receber o evangelho. A partir daí a porta do evangelho estava aberta a todas as pessoas, né? E nesse caso, em todos os lugares, igrejas eram estabelecidas, né? Em todos os lugares ali do mundo conhecido, do mundo antigo, as pessoas realmente começavam a conhecer a Jesus. O que me chama a atenção agora é o capítulo 9 de Atos. Se você quiser abrir a Bíblia, você verá lá. Capítulo 9, verso, deixa eu ver aqui, 31, diz algo bem interessante ali, dizendo: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Que coisa fantástica, né? E interessante que a palavra edificar aqui, ao ser usada, estava falando de edificar não prédios, edificar pessoas. Pessoas eram mudadas, pessoas eram transformadas, pessoas conheciam e aceitavam a palavra de Deus. Que maravilha, né? Que coisa linda. Então, esse era um verdadeiro reavivamento que estava acontecendo. Jesus havia dito que isso iria acontecer. Na última parte de Atos, você começa a ver que esse evangelho começou a crescer ainda mais, porque Paulo começou a estabelecer várias igrejas. Igrejas em Filipos, em Colossenses, em Éfesos. Em toda parte o evangelho era pregado. Era isso que estava acontecendo, né? E eu quero dizer uma coisa bem importante, meus queridos. Para mim, para você, para nós entendermos. Se eu e você queremos receber o poder do Espírito Santo para nos dar paz, para nos dar o perdão, para que a nossa vida seja renovada, nós precisamos entender uma coisa muito importante. O Espírito Santo, ele só vem quando nós estamos dispostos a sair da zona do conforto e nos tornarmos realmente pessoas ativas na pregação do Evangelho. Só assim. Você está disposto a viver isso? Você quer isso? Olha o que Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, página 593. Quando esses mensageiros da cruz saíram proclamar o Evangelho, houve tal revelação da glória de Deus, como nunca antes foram testemunhados pelos mortais. Mediante a operação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. Isso me chama a atenção. Abalou o mundo. O Evangelho foi levado a todas as nações em uma só geração. Naquele momento em que eles estavam no Pentecostes, eram 120 pessoas, não é? Lá no cenáculo. Segundo os estudos que se coloca, dizem que os cristãos chegaram a 1 milhão. 1 milhão. Foi muito rápido o crescimento, né? Foi muito rápido. E é interessante, meus queridos, que pouco antes de Jesus morrer, João e também Tiago, que eram irmãos, estavam brigando lá entre os discípulos para ser os maiores. Até haviam convencido a sua mãe de ir até Jesus, dizendo o seguinte: olha, vai lá e conversa com o mestre, para que quando Jesus estabelecer o seu reino, eu e meu irmão se tornemos os maiores. Em que Jesus sente no trono e de um lado esteja eu e do outro lado esteja o meu irmão. Olha só que coisa interessante. E com certeza
ali no Pentecostes eles estavam olhando para aquela situação e depois que Jesus subiu aos céus, eles não estavam preparados para a cruz. Realmente eles não estavam. Mas a partir dali a cruz preparou eles para o arrependimento e o arrependimento preparou eles para recebimento do Espírito Santo. Entenda uma coisa, como nós já estudamos nas outras quartas-feiras. Esse momento de recebimento do Espírito Santo não se compara ao momento do recebimento do Espírito Santo próximo à vinda do Senhor Jesus. Existe uma promessa para você e para mim, agora, na palavra de Deus, dizendo o seguinte, que quando Jesus voltar, ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto, você está disposta a receber de fato o Espírito Santo na sua vida? Deus quer dar o poder para você ser vitoriosa, para você ser vitorioso. Coloque a sua vida nas mãos dele e permita que isso aconteça, que o Espírito Santo haja na sua vida. Faça isso hoje. Você pode orar agora. Tome essa decisão. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Deus o abençoe.